E a pessoa chega lá nervosa, tremendo, e fala assim, olha, eu já cheguei de falar que nós podemos fazer isso. Falar, olha, hoje eu não vou aplicar teste em você. Ah, mas por que, doutora, eu preciso? Olha, hoje você não está bem, você está nervoso, pode dar alteração no teste e aí não vai te ajudar. E você também pode, de certa forma, usar essa própria experiência para acalmar essa pessoa também, para ela entrar no modo e não se comprometer, né? Porque ela tá nervosa. Você tem vamos pegar exemplo, muita gente vai fazer exame. Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Vamos falar de saúde mental, vamos falar de vagas de emprego, de como você se portar, das coisas que também uma empresa pode se atentar para contratar. Mas antes de apresentar a convidada de hoje, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, faz esse movimentinho que não te custa nada mais pra gente, é uma força enorme. Eu tenho aqui na minha frente ela que é psicóloga clínica e organizacional, Carla Araújo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, prazer, satisfação. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda hoje, num sábado de manhã frio em Cuiabá. Verdade. E vir compartilhar o seu conhecimento aqui e ensinar as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu gosto sempre, para começar, eu gosto de humanizar os convidados, entender a história um pouquinho, de onde que ele veio, o que ele faria, o que ele fazia e o que levou, o que trouxe ele para essa carreira. Quem era, o que fazia, o que comia, de onde veio. Carlinha Araújo ali quando era criança ainda. Carlinha, minha tia chamava de Carlinha. Esse fez eu dar uma viajada aí. Não tem, não tem problema. Quando criança, assim, eu sempre me senti muito, muito diferente, né? Que eu fui aquela criança que eu gostava de ouvir os meus colegas, gostava de conversar com uma senhora que morava, assim, ao lado da minha casa, uma senhora de mais idade. Eu sempre gostei, né? De dar atenção, de ouvir. Então, eu me sentia diferente nesse sentido. Porque a maioria das crianças estavam brincando ali, eu tava ali, geralmente, observando, querendo entender aquela situação, de alguma situação, até de adulto, mas por que... Já era uma boa ouvinte. Por que aquela mãe fez aquilo ali, por que aquele adulto fez aquela situação. E ligando os pontos, né? Não achava graça do que todo mundo achava graça, tipo, alguma situação, todo mundo ria, eu quieto. Ah, você não entendeu a piada? Eu entendi. Mas, né, e me despertou muito cedo. E buscando, no meu tempo não tinha, né, menor aprendiz, jovem aprendiz, então me despertou nos cursos que eu fiz, via aquele profissional ali do RH, psicólogo, analista de RH, e eu pensei, quero ser esse profissional. Já foi a sua primeira escolha, assim, por essa sua... Você já identificou que você tinha essa aptidão, ou você ficou um tempo ali perdida se encontrando? Olha, eu vou confessar que o meu primeiro vestibular, né, muito tempo atrás, foi para educação física. Mas já pensando assim em trabalhar com pessoas, né? Pensava em academia, em dar aula, já. E muito pequena eu falava assim que eu ia ser psicóloga de criança, ou psiquiatra de criança. Nem sabia o que era, de fato, mas falava assim, quero atender criança. Legal. E já esse comportamento, né, hoje já consigo entender que o meu comportamento já era aquele, assim, mais de ter empatia, de entender o que estava acontecendo à minha volta. Você, com o seu conhecimento na psicologia, você já faz uma leitura sua ali criança? O que você já tinha? Com certeza. De onde vinha essa coisa certeza. já? Eu fico imaginando, né? Parece que você já sabia, né? De alguma forma que você queria, né? Você só não sabia... você sabia que tinha uma vocação, né? Mas lá criança você já estava meio que projetando isso, né? Eu acredito também que muitos psicólogos falam, né? Se tornando psicólogos, para entender muitas problemáticas que acontecem na sua própria vida. Então, muitas situações você acaba... Eu tinha esse olhar para o outro, né? Essa empatia, mas algumas situações também que aconteceu comigo, na minha família. Então, acho que não teve outra não me via em outra profissão, não sei essa. Entendi. E aí você também trabalhou ali no atendimento, ou você já foi direto entrou nas empresas aí? Não, nossa, tem uma história ainda. Eu tenho 18 anos no RH, mas eu comecei ali, fui balconista, fui recepcionista, trabalhei numa emissora de TV onde eu fui... entrei no Televendas, né? Antigamente, Televendas, eu vendia assinatura de jornal por telefone. Eu que ligava para vender assinatura de jornal. Nem tem mais, o pessoal nem sabe. Mas comecei ali mesmo
Já fui operadora de caixa, sim. né? Eu lembro que eu trabalhei, né, de operadora de caixa, fiquei pouco tempo no caixa, aí logo já me destaquei, já fui para fiscal de caixa, com 6 meses já na empresa eu assumi já responsabilidade fiscal de caixa. Mas você já tinha a formação aí? Não, não tinha formação, entendi. Isso mais de 20 anos atrás, não tinha sim. formação não. Mas então, assim, eu já buscava conhecimento. Né? Eu já buscava conhecimento, onde tinha curso gratuito eu ia, onde tinha palestra eu ia, investia em mim também. Você não estacionava, né? Não, de forma, eu tinha, sempre tive essa vontade de aprender. Então, eu acredito que isso colaborou, né, somou para as oportunidades que iam surgindo. Então, eu acredito assim, você precisa se preparar, né? Sim. Se preparar para as oportunidades você que vão diria, surgindo. com o seu olhar clínico, você diria que esse perfil seu tem um nome, alguma coisa? Esse perfil que não estaciona? Porque também, ao mesmo tempo, tem gente que se acomoda, né? Sim, e tudo bem. Tudo bem. Eu tenho até colegas, né, que tem 20 anos ali de telefonista. Na mesma empresa que eu entrei, né, entrei numa emissora, lá eu entrei no Televendas, e Televendas eu atendia ali onde eram solicitadas, e cheguei até a diretoria, né, assumi ali o papel de secretária do diretor, onde aprendi muito. E tem colegas minhas que permaneceram. Sim. De telefonista, e tudo bem, igual você falou, é o perfil. Às vezes a pessoa não quer, ela tá ali, e às vezes o que acontece? A pessoa, não, mas você tem que pensar em ir para outro cargo, ou fazer. Não, se a pessoa tá bem com aquilo dali, ok. Né? Igual você falou, tem perfil, igual tem o meu irmão. O meu irmão, ele entrou na empresa, nós trabalhamos juntos, né? Mas ninguém nem sabia que a gente era irmão, a gente só falava oi, ele muito. E aí eu entrei como operadora de caixa, ele era empacotador, pra você ter uma noção. E... Você ficava até no mesmo caixa? Não, ele não. Ele não. Aí, operadora de caixa, fiquei uma semana, depois já fui pra frente de caixa ali pra ajudar ali nas moedas, né? E depois já teve uma prova, tá? Uma avaliação lá, passar pelos psicólogos. É que na época era não era tão digitalizado igual hoje, mas hoje em dia você seria aquela mulher que a caixa chama, você vem com um cartãozinho lá. Isso, exatamente. Aí depois passei pra fiscal, aí assumi uma loja, a gerente viu, Carla, você tem um perfil. E ela falou a questão do perfil, que eu fui entender, você tem um perfil de líder e tal, né? E eu era aquela assim, fulana, coloca a placa, fulana, vai almoçar. Eu já organizava, já fazia escala, então assim, muito dinâmica. E aí... absorver responsabilidades também, isso, assumir responsabilidade. E isso aí a gente vai voltando lá na infância também. Eu assumi uma responsabilidade muito cedo em casa, né? Eu sou a mais velha de 2 irmãos. Então, de cuidar dos meus irmãos, de estar ali, tendo aquela responsabilidade ali com a família. Sim. Isso. E dessa maneira você já... É inevitável você, antes mesmo da psicologia, você estava se inserindo também na questão organizacional, né? Cuidando de pessoas. Então você ligou as duas coisas, né? Liguei as duas coisas, exatamente. E aí como que você começa a sua atuação, então, já nessa virada, né? Porque ali você estava como uma colaboradora normal. Isso, de repente líder, né? De líder, na liderança, né? Fazendo curso na liderança ali. E aí eu falei... trabalhando no mercado, muito corrido, eu falei, não, eu quero estudar, quero ter essa possibilidade, e sempre fazendo curso. Então, eu lembro que surgiu uma oportunidade de uma vaga para o Televendas, e como eu já tinha experiência lá em 2003, que eu trabalhei no Televendas, e aí eu fui para essa vaga no Televendas, olha só, cheguei lá, né, falei, a mulher viu, e tinha os cursos, né, no tempo do Senai, tinha um curso lá de departamento pessoal, tinha o curso de secretariado, a mulher, nossa, você tem curso de departamento pessoal, tal, eu falei, não, sim, fiz, mas eu nunca atuei nessa área de departamento pessoal, que antes era o DP. Aí ela falou assim, não, tem uma oportunidade aqui, você gosta de tal. Então eu fui para uma vaga de televendas e acabei assumindo o departamento pessoal da empresa. Sim. E aí fui aprender na prática, né? Tinha um conhecimento ali básico, ali que foi um curso que eu fiz de auxiliar de escritório, auxiliar administrativo. E na prática, e depois eu senti a necessidade, eu falei assim, não, eu preciso ter a formação, conhecimento técnico. E fui fazer o RH. Queria fazer, sempre tive vontade de fazer psicologia, mas naquele tempo psicologia só tinha período integral. Era restrito, né? E aí fui fazer o RH. Aí adivinha, primeiro dia eu falei fazer RH porque conheço pessoas, vou trabalhar com pessoas, não precisa de cálculo. E uma coisa que você de certa forma já estava meio inserida, né? Inserida, exatamente. Eu cheguei lá no primeiro dia de aula da faculdade, matemática financeira.
Eu tive que comprar aquela calculadora lá. Cássio, né? Uma gente, olha, eu não sei mexer, aprendi mesmo só pra fazer a prova, esqueci. Eu tenho até guardado aquilo ali, virou esqueci. Eu vou colocar ela num... Porque eu falei, não, é porque eu estudava. Nossa, filho, olha, seu pai estudou um dia, filho. Olha aqui, ó, isso aqui era uma calculadora que a gente usava. Exatamente. E aí, terminei, né, o curso, né, de RH e trabalhando nessa área, sempre surgindo oportunidade. Até então, encontrei uma amiga no parque. E ela falou, eu sempre conversei com ela o tempo que eu era recepcionista de uma empresa e falava pra ela, meu sonho era fazer psicologia. E passou muito tempo, encontrei essa amiga no parque e ela, oi, Carla, como você tá? Eu falei, oi, fiz RH, tô trabalhando e tal. E ela, legal. E a psicologia? Gente, do nada essa mulher falou, e a psicologia? Você não falou que queria fazer psicologia? Eu falo pra ti que eu saí desse parque, era um final de semana. Ela mexeu com você. Olha como que é, os sonhos, os desejos, o inconsciente, né? Ela mexeu comigo com uma fala. E a psicologia... E o fato dos amigos lembrarem de um detalhe, porque hoje em dia os amigos não lembram de nada que você faz. Tá todo mundo muito relapso um com o outro. Você fala alguma coisa que eu não gosto, eu te bloqueio. Pronto, fala comigo, mas... Os amigos não reparam mais um no outro, só os muito parceiros mesmo, assim, mas, né, é foda ela lembrar que você tinha um sonho. Né? Exatamente, a gente conversava bastante, aí eu peguei, fui, me matriculei, e aí fiz, né, me realizei e... Na prática, né? Vamos pra prática. E assim, é muito legal que é tudo, como você falou assim, parece que já estava ali, né? Eu fiz a psicologia e trabalhando nas empresas, tanto que no meu curso de psicologia eu não fiz, é psicologia organizacional, porque eu já tinha experiência já na prática e também já tinha minha primeira formação. Minha primeira graduação foi recursos humanos, depois eu fui fazer psicologia, então que acabou que agregou. Sim. Quando eu cheguei lá no curso, né, aí você vê que os psicólogos, eles aplicam teste. E a pessoa que é formada em RH, ela não pode aplicar teste. Isso é uma identidade do psicólogo. Então, eu tô lá, sou responsável pelo RH, recrutamento e seleção. Mas tem alguns cargos que precisam de aplicação de teste, quem vai aplicar vai ser o psicólogo. Cargos específicos que precisam da aplicação do teste? Psicólogo, somente psicólogo pode aplicar teste. Você é formado em RH, mas você não é psicólogo, você não pode aplicar teste. Porque você tem um olhar mais clínico ali de e também porque são pautados ali, né, na ciência, né, os testes, então são somente os profissionais da psicologia que podem aplicar a avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica, ela analisa o que exatamente, assim, perfil, além do perfil da pessoa para aplicar o trabalho, ou se ela também não tem nem perfil, pode ser uma pessoa com problema, sei lá, psíquico, alguma coisa que vai acarretar problema, ela avalia todos esses detalhes? Também. Nós temos os testes, né, ali os testes comportamentais, que aí um profissional habilitado pode aplicar, mas quando eu falo de avaliação psicológica mesmo, aí já é um profissional. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do palográfico, né, para motorista, né, no Detran aplica. Então, esse teste é um teste de personalidade. Certo. Não vou aprofundar aqui, mas ele dá muito respaldo pra gente, quanto profissional. Sim, em várias áreas, tem problema neurológico, alguma coisa, ele dá um respaldo. Às vezes a pessoa fala assim, é só aquele pauzinho? Eu falei, o teste é o palitinho, né, o pauzinho, o famoso pauzinho, mas ele te dá um respaldo sim. Não só o teste, né, que a gente avalia, mas também desde a entrevista, desde a forma que a pessoa se porta, é todo um conjunto. Porque às vezes a pessoa, já apliquei teste em profissional, geralmente o pessoal do concurso que me procura e passa no concurso, e a pessoa chega lá nervosa, tremendo, e fala assim, olha, eu já cheguei de falar que nós podemos fazer isso. Eu falo, olha, hoje eu não vou aplicar teste em você. Ah, mas por que, doutora, eu preciso? Olha, hoje você não está bem, você está nervoso, pode dar alteração no teste e aí não vai te ajudar. E você também pode, de certa forma, usar essa própria experiência para acalmar essa pessoa também, para ela entrar no modo e não se comprometer, né? Porque ela tá nervosa. Vamos pegar exemplo, muita gente vai fazer exame de tirar carteira de motorista, a pessoa simplesmente erra tudo por causa do nervosismo, né? Ela põe tudo a perder ali. Sim, mas no caso, quando ela vai lá no Detran, na clínica lá fazer aquilo ali, aquele profissional que tá ali só para aplicar o teste. Não é a função dele. Ele não vai fazer essa função, sabe? Ele é um aplicador, Ele é um aplicador, exatamente. Entendi. Igual também já fui... sou chamada também quando tem aplicação de teste, pessoal da polícia, do bombeiro, né? Aí tem aplicação, aí vai lá um grupo de psicólogos, né? Fica psicólogo mais um assistente, no caso quando eu fui aplicar.
Então, o meu papel ali não é acalmar ali, não. Ali eu tô avaliando, tô aplicando teste, depois a gente vai fazer uma avaliação. É isso. Entendi. Entendeu? Diferente de você ir numa consulta, Carla, quero ser atendido por você. Vamos lá, tá acontecendo isso comigo, em algumas situações. Aí eu vou, né, posso te ensinar algumas técnicas para você melhorar ali, quando você for fazer uma prova, quando você for fazer uma entrevista, ver o que você tem que fazer, o que pode te ajudar. É verdade. E, inclusive, eu acho que ainda tem muita... Eu acho que as pessoas estão mais conscientes hoje em dia de buscar análise. Eu acho que isso aí já é muito positivo. Mas tem muita coisa ainda, acho que merece uma atenção a mais, né? Que as pessoas não percebem, né? Vou citar um exemplo aqui. Eu tenho um plano de saúde e na pandemia, né? Eu acho que foi um boom, né? Para os psicólogos, assim, porque todo um monte de gente surtou, né? Eu tive meus surtos também na pandemia. E aí eu lembro que quando o copo derramou mesmo, que eu tava malzão, eu fui procurar um atendimento urgente, para ontem. A pessoa falou assim, a gente tem para daqui a um mês. E aí eu acho que talvez certos departamentos merecem um olhar diferente, né? Mais atenção. Assim, falei, moça, daqui a um mês eu morri. Mas pra assustar ela, aí ela mexeu o doce lá, mas eu acho que... E aí eu queria, não sei, né, se você sabe disso, mas como que é a questão de atendimento para as pessoas aí, sei lá, no SUS, tem esse tipo de atendimento, se as pessoas quiserem? Tem várias faculdades, né, tem esse atendimento até gratuito. Sim. Tem parceiros também, tem valor social, tem clínica, né, podem me procurar também, eu faço atendimento, mas tem vários lugares que a pessoa pode buscar, principalmente nas faculdades, né, que o pessoal ali do 10º semestre, eles já estão praticamente ali, eles precisam fazer esse estágio obrigatório, e tem a parte de atendimento clínico gratuito. Eu puxo isso daí, né, porque precisa ter uma parte aí que as pessoas saibam, né, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer minhas análises, né, eu entendi que, na verdade, ali só tinha o copo derramado. Meu processo ele já vinha de 5 anos antes, ou mais, né? E tem muita gente que tá, por exemplo, com uma depressão e não sabe, né? Isso acarreta nela na questão social, no trabalho, né? Tudo. Que aí vamos dizer, que entra na sua parte. Você com seus trabalhos, às vezes você identifica que a pessoa, às vezes não, sei lá, numa seleção, né? Num recrutamento. Mas, às vezes... já depois que a pessoa está inserida, né? Porque eu não sei como que é esse trabalho, se ele também acompanha o decorrer da pessoa dentro da empresa. Às vezes a pessoa do RH ali, o psicólogo envolvido, ele também observa esses detalhes, às vezes, porque que a mudança, por exemplo, às vezes de comportamento. De comportamento. Sim, e tal. É possível. Aí eu fiz todo para chegar nessa parte, né? É possível. O que acontece? Muitas vezes na seleção mesmo, né? Você vai fazer a seleção, a entrevista, né? Eu brinco, né? Porque assim, a gente faz algumas perguntas aleatórias ali e você acaba pegando ali o candidato, né? Você joga umas iscas ali, né? Joga ali, você fala e a pessoa falou uma coisa, daqui a pouco ela mudou exatamente ali o contexto que ela estava falando. Mas a questão do... Vou passar aqui para as avaliações psicossociais, tá? Que são de alguns cargos que são obrigatórios. Por exemplo, motorista, eletricista, que a própria... a norma regulamentadora fala que exige que seja um profissional da psicologia que aplique esses testes ou que faça essa avaliação psicossocial. Então, que essas funções têm específico para eles precisarem? Porque geralmente tem risco? Isso, risco, né? Entendi. Geralmente... Precisa ter calma, né? Atenção. Principalmente eu atendo uma multinacional, já tenho 5 anos, e lá o pessoal só aplica 3 testes de atenção. Atenção, atenção concentrada, atenção alternada, atenção dividida, palográfico, que é de comportamento. Então, essa multinacional, ela exige, né? Logo, tem psicólogo, né? A gente tem um contexto, ela exige, né? Que esses cargos ali, porque requer atenção, né? Vai trabalhar com altura, então, requer. Então, a gente faz... Então, por isso que tem essa... olhar Sim, especial. E uma das perguntas que eu faço, né? O que você faz no seu lazer? Eu faço, nossa, mas eu vim aqui, a psicóloga, o que eu vou fazer no meu lazer? Então, dali você já identifica algumas questões que a pessoa fala assim,
Tem muitos que falam, não sabe o que é lazer. Não sabe mais, eu só trabalho. E igual você falou ali, a pessoa tá numa sobrecarga, ela não tá percebendo. Ela já tá meio que no automático. Ela não tem tempo, né, pra fazer uma leitura, né? Exatamente. Como se eu, não, eu gosto de pescar, eu gosto de passear com minha família. Então, as pessoas trazem algumas falas, né, que você percebe ali. Eu, particularmente... Já coloca um asterisco ali, né? Já coloca uma observação ali. Mas, assim, raramente a gente coloca ali inapto, sugestivo a acompanhamento psicológico. Já aconteceu de eu atender uma pessoa, eu teve uma mudança aí de um frigorífico aí, antes da pandemia, né, teve uma mudança aí, não vou citar o nome, mas eu atendi muitos profissionais lá, faqueiro, o pessoal, aí chegou, doutor, eu tô ouvindo voz, eu falei, epa, isso aí não vou. Já eu não vou colocar lá apto, né? Geralmente também exames periódicos, admissionais, eu não vou colocar lá apto para a função. Vou colocar, né, inapto no momento que se apresentou, sugestivo a acompanhamento psicológico. Que aí já não vai ser comigo. Aí ele já é direcionado a outra função também? Pode ser? Não. Aí ele precisa de um acompanhamento. Eu vou passar ali a bola ali para outro profissional. Entendi. Entendeu? Porque naquele momento, naquele papel ali, eu estou de avaliadora. Sim. Eu não estou ali de psicóloga clínica. Lógico, eu tive minha percepção ali, né, que ele pode estar apresentando alguma coisa ali, um transtorno, alguma coisa, naquele momento, naquela fala. Então, eu vou colocar ali que ele seja sugestivo de acompanhamento. Entendi. É o meu papel. E como que a sua experiência pregressa ali, né, antes de você se tornar profissional da psicologia, você foi funcional no organizacional, né? Você trabalhou ali vamos dizer, do chão de fábrica até cargo. Sim. Quanto essa experiência contribui com o seu olhar clínico? Porque também é diferente uma formanda que não tem essa experiência no comercial, no mercado de trabalho, e trabalhar, ela praticamente cai de paraquedas, assim, numa função como essa, né? É isso que eu quero dizer, né? Entendi. Quanto essa experiência... Sim, um diferencial, né? Eu falo que um diferencial que eu passei, né, por praticamente todos os setores ali de uma empresa, e hoje eu estou no cargo de gestão do RH, ter esse olhar. Mas eu acredito que vai muito do profissional. Por que ele escolheu aquela área? Ontem eu tive uma fala de uma colaboradora, falou assim, nossa, Carla, obrigada por me acolher. Falou, gente, esse é o mínimo. Eu acho que o RH é o mínimo, é acolher o colaborador, né? Falou assim, nossa, eu me senti acolhida, obrigada. E você perceber que aquele colaborador está inserido ali naquela cultura, ali nas atividades. Sim. Então, acho que é o mínimo. Igual você falou assim, contribui sim. Você ter essa empatia e se colocar no lugar. Como que você gostaria de ser recebido numa empresa? Sim. Então, esse é o primordial. Você outra coisa, você percebe se o candidato ele tá omitindo, se ele tá escondendo, se ele tá mentindo? Tem também essa... Existem mecanismos de observar isso e sabe até combater isso aí? É muito legal que, às vezes, a pessoa fala assim, Carla, só de olhar... você, né? Veio uma gestora e falou, Carla, só de olhar você já sabe que o candidato... Eu falei, vai muito da experiência, sabe, Murilo? A experiência ajuda bastante, lógico. E o corpo fala... Eu psicólogo, eu já imagino assim, eles me analisando, eles passam a ter um scanner, vocês têm um scanner, assim, você já viu... Eu fico sempre na defensiva com os psicólogos que passam aqui. Não. É igual eu falo assim, não vou trabalhar de graça, ficar te analisando. Não, às vezes você assim, não tá, às vezes você pode estar não me analisando, mas às vezes você já percebe ali o meu perfil, né? Tipo, sim. Você já tá sabendo como proceder comigo, porque ela tem um olhar clínico ali, entendeu? Mas não é sempre, né? A gente também não tá no automático, mas assim, se for aquela hora ali, você já percebe. Eu lembro que uma vez um gestor chegou até mim, ele foi fazer uma fala, né? E da forma que ele sentou na cadeira, da forma que ele se posicionou, eu falei, já sei. Olha só. E foi exatamente... Então tem tudo isso, sim. O andar também, né? A postura, tudo. Entendi. Hoje é lógico que as pessoas, elas muito estudam, né? Vão lá, eu vou estudar a postura. Tudo. Aí ela acaba emulando o que ela não é. O que ela não é, mas algum detalhezinho você deixa passar. Né? Igual do palográfico, eu vou falar do palográfico, que é um teste de personalidade. Várias pessoas falam pra mim, isso é só riscar, ó, você faz assim, ó, você vai, conta, tem uns que falaram pra mim que eles contam a quantidade,
Aí para, ele não segue o comando que a psicóloga tá falando. Falo, gente, a gente não vai olhar o que você fez ali, tudo certinho. O que a gente vai fazer é contar a quantidade de palo, a qualidade de palo, e uma coisinha ali vai mostrar o que a gente realmente precisa. Então, às vezes você vai estudar, eu vou me ficar assim, eu vou falar isso. Não, seja você. Seja você. Esse é aquele que a gente faz no Detran, que pede pra gente fazer o máximo de risquinhos. E eu fui bem nesse daí, porque eu foquei em fazer mais igual possível. Assim. Isso, é o comando que a psicóloga tá passando. E aí tinha uns caras que já tava virando a folha já, o risco dele tava desse tamanho aqui. E eu falei, ai meu Deus, será que eu tô errado? Atrasado, né? Ó, a comparação, né? A gente fica olhando pro outro, e né? E me induzia ao erro. Exatamente. Porque eles estavam fazendo errado. Ou não. O que aquilo ali mostra? O que aquilo ali mostra? Mostra que só a atenção, né? O seu foco ali, né? Uma das coisas, né? Uma das coisas também. Mas é de personalidade, vai voltado mais pra... Ah, legal. Nossa, interessante. A gente já estava no nosso... Já passamos mais ou menos pela questão da saúde mental, né? E também essas coisas dizem muito. O que é o NR1? NR1 é a norma agora, né? Na verdade, já existe essa norma já, que ela regulamenta o que hoje? Vem com obrigatoriedade nas empresas de fazer esse mapeamento, né, do ambiente, dos riscos psicossociais. Não é da pessoa, e sim do ambiente, né? Certo. O que está causando aquele ambiente? Está tendo muito afastamento, né? Como que está aquele ambiente para os colaboradores na empresa? Então, hoje, as empresas têm esse papel de fazer esse levantamento. Legal. Sujeito a multa, né? Porque acontece o quê? Muito adoecimento, sobrecarga de trabalho, né? Sim. E aí eles vão ter que fazer esse mapeamento. E isso contamina o ambiente, né? Se tiver Com certeza. Então vai identificar, né? E aí o papel da empresa ter uma ação ali, ter um plano de ação para identificar e atuar, né? Então, assim, de certa forma é o quê? É algo que vai melhorar, né? Um benefício, vai melhorar. A princípio, geram um medo, acho que um receio das empresas, e agora, né, o que vai acontecer? Não, é algo que já tinha, né, já existia, mas não era cobrado, né? Hoje a lei vem para cobrar que seja feito, como tem também o técnico de segurança do trabalho, que vai lá avaliar essa tomada, essa cadeira, né, ver o ambiente, a estrutura da empresa, né, para a segurança do ambiente, e agora vai mapear a questão mesmo da saúde mental ali, como que vai melhorar ali para os colaboradores e para a empresa também. Isso aí, a empresa tem que ter um porte, assim, para ela se enquadrar e ser obrigada a colocar isso? É obrigatório? Como que é? É obrigatório. E ela tem um porte mais ou menos? Agora, uma empresa pequena? olha, a empresa pequena, todas as empresas vão ter que fazer esse mapeamento. Todos vão se enquadrar, que hoje já é lei. Não, na verdade, igual eu falei para ti, algumas profissões exigem, né, que seja feita avaliação psicossocial, como eletricista, motorista, alguns cargos, né, que é a RN 17, mas também tem a RN1, que ela é a mãe ali, digamos. Entendi. Né, que vai fazer esse mapeamento do ambiente no todo, para que melhore, né, a situação ali. Isso aí pode até, a gente estava falando em off, né? Às vezes, vamos citar aqui atendimento ao cliente, né? Quando você às vezes vai num restaurante, em algum lugar que você precisa do atendimento, você é mal atendido ali. Eu não trabalho com RH, mas eu sempre observo os perfis e tenho um pouquinho de experiência no comercial, né? Então, às vezes, você percebe ali sei lá, pode ser o garçom, o balconista ali, você percebe que aquela empresa tá cheia, não, às vezes não tem problemas de atrito, mas às vezes não tem comunicação. Você percebe um colaborador completamente perdido, que ele sabe meia dúzia de coisas e quando pergunta uma coisa um pouquinho fora, ele tem que ir lá para dentro perguntar pro gerente, pro diretor, ele não sabe. É muito comum, né? Qualquer um que tiver um olhar, não precisa nem ser um olhar clínico, mas um olhar um pouquinho mais detalhado percebe isso, né? Nos atendimentos. Caiu de paraquedas, né? Eu falo, né? Pessoa certa no lugar certo. Eu brinco, né? Que eu sou extremamente comunicativa, mas conhecimento técnico me ajudou também a escuta, que é um requisito, né, ali do psicólogo, né? Ter que ter uma escuta clínica ali. Então, a pessoa certa no lugar certo. O que acontece? Se você coloca uma pessoa ali de atendimento, a pessoa é mais tímida, tem um perfil mais tímido, não é muito de comunicação, não vai dar certo. Sim. Então, às vezes na empresa, às vezes ali começa ali no recrutamento. Sim, falando... Começa ali...
E, na parte de recrutamento, o candidato, como que ele precisa assim, se preparar para ir para uma entrevista, assim, né? Gente, eu peço, por favor, pesquisem sobre a empresa, né? A pessoa chega lá, parece que caiu do paraquedas ali. Eu tô com uma vaga, algumas vagas, que você não consegue, assim, você tem que trabalhar muito essa vaga na divulgação, né? E você coloca ali todos os requisitos ali, mesmo assim chega a pessoa ali. Esses dias eu... Tipo assim, não leu nada, só eu tenho uma vaga. Só viu a vaga. Não, chega lá e fala assim, qualquer coisa. Gente, por favor, não, qualquer coisa não, né? Já estamos aí na tecnologia, você pode pesquisa com a empresa, os cargos disponíveis, então qualquer coisa já não dá mais para você falar qualquer coisa, não dá. Preparar vestimenta. Porque às vezes esse qualquer coisa é muito abrangente, muito amplo, né? Então, às vezes eu posso ser qualquer coisa no comercial, mas eu não sou braçal e na empresa tem um cargo braçal... qualquer coisa, ó, tô precisando do depósito. Caiu lá no braçal, lá me lasco, porque... Então você tem que saber, ou falar, olha, eu já trabalhei, ou eu tenho vontade, ou eu tenho a possibilidade de trabalhar no depósito. Sim. Carregar peso, tem problema com poeira. Sim. Eu, uma vez, fui pra trabalhar na biblioteca. Eu não tenho alergia a pó, essas coisas, eu ficava só espirrando. Então, um salário muito bom lá, Carla. Ok, mas eu não tenho perfil, não me Ficava já quase que insalubre pra você. Isso, pra mim não dá. Entendi. Então, a pessoa ter esse olhar, não, depósito, eu carrego o peso, tudo tranquilo pra mim. Não, eu sou uma pessoa de mais atenção, posso ficar ali na reposição ou alguma coisa. Não, eu sou da comunicação, gosto da comunicação. Então, o que o candidato, o que ele gosta também, ele pode colocar ali na entrevista, o que ele gosta, olha, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de mexer com um formulário, o que ele... Sim, na verdade é uma das perguntas, né, porque às vezes tem, eu falo, aquela coisa que não tá no currículo, né? Isso. E às vezes a pessoa não tem um currículo mesmo, né? Tem pequenas experiências. Então ela saber colocar o que é uma experiência e o que é realmente um currículo. Olha, já salvei muito candidato, viu? Já salvei muito candidato, porque muitas vezes tem conhecimento bom, é o que eu preciso, mas não tá no currículo. Eu falo, fala aí das suas experiências que você fez. Eu fiz. Eu falei, nossa, mas você não colocou no currículo. Mas eu... Gente, coloca no currículo as experiências, suas vivências, né? Ou então na entrevista, se prepara pra entrevista. Fala, olha, eu não coloquei no currículo, mas tal empresa, eu trabalhei assim, trabalhei em tal setor, eu fiz isso. Fala, bacana. Ele não precisa, talvez não ter vergonha de colocar o que ele gosta, porque também você fazer o que gosta é um plus, né? Vamos dizer assim, né? Ótimo. Então, sei lá, você coloca a descrição e coloca também, me sai muito bem em trabalhar no computador, em fazer isso, em preencher isso, com matemática. Exatamente. Então não ter, acho que talvez vergonha de descrever as suas preferências, né, também, né? Ele pode colocar isso, não pode? Pode colocar. Seria pretensão demais o cara colocar as preferências? Não, de forma alguma. É até melhor pro recrutador, né? E pra empresa no final, né? Sim, eu falo pretensão salarial. Qualquer coisa. Que você... Não, gente, você tem que ter noção. Olha, Carla, hoje um salário mínimo me atende. Hoje um salário comercial me atende. Hoje um salário não me atende, Carla. Entendi. Então, você ter clareza, né? Esses jovens, eles estão muito atenados a ter clareza. Se prepara pra entrevista, né? Pra empresa, pesquisa. Igual... Tem pessoas que não gostam de maquiagem. Eu já gosto de me maquiar, mas tem mulheres que não gostam. E tudo bem. Então, se você vai trabalhar ali numa perfumaria, né? Onde tem que se maquiar, tem que usar um lugar ali. Mas eu não gosto disso. Então, não vai deixar o currículo lá. Porque possivelmente você vai ter que fazer a maquiagem. Perfil, a cultura da loja ali. Não é seu perfil. Você entende? Antigamente não, hoje já tem essa possibilidade, né? Antes as meninas falavam assim, eu não uso calça, não saia. Hoje já tem essa possibilidade de ter saia, a pessoa não usa, tudo bem. Mas você vai lá e investiga, vê como que os profissionais estão trabalhando, né? Lembro de uma empresa no aeroporto, né? Tem uma pessoa que foi fazer um processo seletivo no aeroporto. Lá eles mandaram, gente, até uma... Eu lembro até um envelope, assim, como que era pra você se vestir, sabe? Legal, uma cartilha. Uma cartilha ali, como era esporte fino. Falei, mas o que é esporte fino? Aí vai a pessoa atrás pra ajudar lá, comprar uma roupa, lá no shopping, comprar uma roupa, tudo, né? Pra ir bem trajado. Então a pessoa se preparou, né? Tinham 10 candidatos, a pessoa passou na entrevista. Tinha até isso aí era só pra entrevista. Só pra entrevista. Mas aí depois eu vou te falar, depois que a pessoa entrou, chegou lá, uniforme. Bermuda, bota. Sacanagem, né, cara? E às vezes ele se endividou pra comprar Não, mas se preparou. Sério. O pessoal lá de bermuda. Tem aquelas calças cargo que dá pra tirar outro pedaço assim.
Eu falei, gente, olha, foi todo um preparo, mas tudo bem, a pessoa se preparou e tudo certo, né? Isso é bacana. Nossa, interessante, né? Todos esses detalhes. E também outra coisa que eu vejo, tem trabalhos que são difíceis, assim, as pessoas não dão muito valor, mas, por exemplo, eu vejo quem trabalha em shopping, atendente de shopping, geralmente, dessas lojas, poxa, da galera, porque ali eles trabalham num sistema de horário diferente, né? Uhum. E também, tem loja que não pode sentar, não pode... Né? Como que fica... Bom, eu não sei se isso é quesito, porque por lei, né, você tem que tem que sentar, tem que dar essa toque só ficar... Não vou falar nome, mas denúncia já. Eu conheço aí. Que não pode sentar. Porque tem amigos que trabalham e tal, e aí às vezes não pode escorar, né, porque cansa, né, não pode... Você tem que ter uma postura também. Eu vou defender o pessoal do shopping, já trabalhei em shopping, sou apaixonada por shopping, gosto muito tenho a minha preferência aí no shopping, e trabalhei assim, tem os horários, por exemplo, você vai trabalhar das 4 às 22, ok, só se programa sua manhã para fazer outra coisa, né, então eu acredito assim, que vai muito do perfil, o que você quer, essa vaga nesse momento ela supre, ok, então não vou jogar a culpa nos horários, porque tem vários horários, tem várias oportunidades, hoje se eu te mostrar o tanto de vaga, de possibilidades, está precisando de pessoas para trabalhar, mas pessoas que querem, pessoas que tenham compromisso, né? Sim. Ontem eu fui numa palestra e lá a palestrante falou, né, que nós estamos na geração do amor. O que é essa geração do amor? Que tudo pode, que eles, né? Eu vou no dentista no horário de trabalho, Antes a gente tinha essa preocupação de organizar os seus compromissos pessoais, né? Não vou fazer no horário de trabalho. Ou se não tiver essa possibilidade, vou me organizar no horário que estiver mais tranquilo aqui no meu trabalho. Então, chega na empresa, tem limite, tem horário, tem hora para entrar, tem postura. Então, assim, Murilo, não eu tô na minha casa, eu vou deitar de qualquer jeito. Não, eu tô na empresa, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma fala adequada, né? Certos tipos de brincadeira também. Então, tem que ter essa atenção. Sim. E falando de jovem aprendiz, você pega a galera muito crua totalmente? Eu amo. Você gosta? Eu amo. Tem paciência, não. Eu amo as crianças, os adolescentes, né? Eu amo pessoas. Porque, por exemplo, lá em outra empresa que eu trabalhei, passava muitos, né? E o problema, assim, não é a inexperiência, não me incomodava, porque eu sabia, porque eu já fui esse aprendiz já, e eu sabia me colocar, né, no lugar. Eu não aguentava as molecagens, né? As folgas, moleque é folgado geralmente, né? E como que é o seu olhar pra isso? Inclusive você tem um carinho, né? Eu não gosto. Você já falou. Eu gosto porque é uma galera que vem com energia, potencial, né? com energia. E se você focar, se você puder aproveitar essa energia, gente, você ganha tudo deles. Porque eu lembro que eu trabalhei numa empresa de varejo, e eu lá cuidava mais ou menos uns 20 a mais. Menores aprendizes ficavam ali na minha responsabilidade. Então eu separava pro setor. Você vai para esse separar por corredor, né? Você vai para mercearia, você vai para esse setor, você vai para esse. E cada encarregado de setor falava, você vai ficar com esse encarregado. Então, o que acontece que eu vejo em algumas empresas? Eles só contratam para fazer ali porque é lei, é obrigatório. Então, deixa aí, não faz nada. Não é assim. Se você dá um direcionamento, você aproveita aquele potencial, aquela energia, é um braço. Para mim é um braço. Entendeu? Lógico que eu não vou cobrar como um colaborador, mas eu vou ensinar ali e vai me ajudar. O que o menor ali, ele vai ajudar no arquivo, porque tanto papel na minha mesa vai ajudar a organizar a papelada. Uniforme, tá precisando de uniforme. Fulano, você vê o uniforme pra mim? Você organiza o uniforme pra mim? Vai entregar uma nota. Fulano, você entrega essa nota? Então, algumas funções ali que requer seu tempo e você sair e fazer, você pode delegar. Então, o que é possível delegar pra ele, delegue. Né? Sim. É um atendimento, lá no pacote, vai lá no pacote, pegar um carrinho ali, ajudar um cliente. Sim. Então, se você canalizar, orientar, então eu acredito que é muito o papel do RH. Eu, particularmente, fiz isso com todos os menores que passaram por mim. Se tiver algum menor aí, por favor,
Então, assim, eu orientei todos e é muito legal que depois você vê o desenvolvimento desse menor. Sim. Sabe? E você vê que muitos entraram ali naquela função. Olha, cara, eu fiz RH por causa de você. Olha, entrei em tal empresa, no setor de logística, eu tô trabalhando em tal empresa. Já recebi muitos retornos, assim, de fala de menores, que hoje, né, são maiores, eu encontro. Sim. E é muito legal, muito bacana. Então, eu acredito, primeiramente, tem que ter esse direcionamento das empresas. Esse menor vai ficar onde? Tem lugar que ele não pode ficar. No depósito, pegar peso, pegar caixa, lugar de risco, subir e descer a escada. Não, a gente tem que ter um olhar, né? Porque questão de acidente de trabalho, alguma coisa é diferente de um outro colaborador. Então, ter esse olhar, direcionamento. É claro que o seu trabalho é mais voltado ao colaborador, né? Mas como que você acha que uma empresa pequena, que às vezes a empresa começa de uma maneira um tanto informal, e ela pode ir aos pouquinhos implantando, né? Sim, padrões. E como que ela pode agir na questão, por exemplo, inclusive às vezes alguém aparece, às vezes bate a sua porta oferecendo emprego, você tem alguma coisa para mim aí? Porque no informal, na pequena empresa familiar, é muito dessa maneira ainda, né? É ali no tete a tete. Como que você orienta uma empresa que está começando a proceder nisso? O que ela pode fazer? O que ela pode formalizar alguma coisa ali também para ela se proteger, né? Porque nesses casos ela pode também ter algum tipo de problema, né? Sim. Hoje em dia, Murilo, fala que a lei não vai falar para ti, eu alegar desconhecimento. Hoje a gente não pode mais trabalhar com esse fato, né? Não pode. Não pode mais. Então, você precisa ter, mas é uma empresa familiar, não tem ninguém ali formado, capacitado, busca ajuda. Busca ajuda ali de um profissional ali, prestar uma consultoria. Eu gosto muito de uma empresa que hoje nesse momento eu estou, que eles me dão liberdade, entendeu? Entendi. E quando eu cheguei lá para fazer os processos de RH, eu lembro que, por ser uma empresa familiar, então tinha muita gente, eu sou amigo do dono, não, fulano que falou pra mim vir aqui. E foi muito legal falar dele assim, Carla, você está nesse setor, é com você. É lógico que você troca, olha, tal pessoa assim, Carla, é você. Então, quando você joga essa bola pro RH, dá essa liberdade pro RH, ok, porque é um profissional que tem conhecimento técnico. Porque se fica com essa questão de amizade, amizade às vezes, como que você vai cobrar? Sim. Não, se eu cobrar fulano, ali o Vinícius tá ali, né, o Vini ali, vou cobrar ele, você tá chegando atrasado todo dia. Puxa, mas ontem a gente tava lá, bebendo junto. Sim. Aí já perde aquilo ali, entendeu? Então, o RH tem que ser imparcial. Então, as empresas pequenas precisam ter um profissional. Mas eu não tenho como contratar um profissional. Contrata ali uma consultoria, Sim. ali uma agência ali que vai fazer o recrutamento para você. Fala, olha, obrigado pelo seu currículo, vou encaminhar para tal pessoa. Sim. Não abraça de imediato, não. Fala, beleza. E como que ela pode, assim, também... Tô falando ainda sem acompanhamento. Sim. Mas ela pode alguma coisa estipular ali um período de experiência, formalizar algum documentinho? É como eu te disse, não tem como alegar desconhecimento. Hoje tem a contabilidade, então você pode também pedir na contabilidade. Ambas as partes assinarem um terminho ali, um contratinho. Como eu falei, teve uma empresa que eu estava prestando consultoria, tinha pessoas lá com 5 anos que não tinha, sem carteira assinada, fazendo diária. Falei, gente, não existe diária constante, como assim diária? Não, ele paga ali. E aí, se essa pessoa entrar, ela vai ganhar. Não, e também se você para ver... E o risco também, né? A empresa, ela quis talvez economizar com a questão dos direitos, mas ao mesmo tempo ela tinha uma responsabilidade de todo dia ter um dinheiro em caixa para pagar a diária. E talvez se fizesse as contas, às vezes, isso talvez não estava sendo tão viável. E se aquele colaborador sair e quiser entrar, pedir os direitos dele, né? Ou então tá trabalhando ali, acontece muito em fábrica, acontece um acidente de trabalho, e aí? Mas ele tá fazendo diária. Você vai ter que assumir. Você vai ter que assumir o risco, né? Na verdade, você está assumindo o risco. Sim. Né? Hoje, nas empresas, pelo menos que eu atendo, começa ali, vai fazer o exame admissional, isso é muito bacana, faz o exame, faz todo o processo. Depois que tiver tudo certinho, você começa, né? Tem a data para você começar a trabalhar. Sim. E que também a pessoa tá... Já aconteceu também. Os outros bater sua porta, que pra você querer registrar, eles não tem nenhum documento, nem nada. Ai, gente, essa questão ainda de documentação... É impressionante ainda, né? Como que... Eu acredito... Hoje tá mais rápido, né? Nesse mundo digital tá mais rápido. Tem muita gente que tem tudo digitalizado. É até bom, você tá no Gov ali, você puxa um monte de coisa. Exatamente. Mas assim...
Antes era mais complicado, porque você gostou do candidato, tudo certo pro candidato. Aí eu lembro da carteira de trabalho, não tinha carteira de trabalho. Nossa, eu falei assim, olha, eu não vou conseguir. Aí você tinha que passar para outro departamento do DP, né, de admissão. Chegava ali e falava assim, não vou poder fazer admissão porque faltou tal documento. Hoje é mais tranquilo nesse aspecto, né? Porque é um ou outro, aí você fala, reforça. Mas é questão da preparação, como a gente falou. Sim. O candidato se preparar, documentação, a pessoa, mas eu não tenho um comprovante de endereço. Como assim? Não tem comprovante de endereço, né? Eu não tenho ali Hoje, a carteira de trabalho é digital, então é mais tranquilo. Mas Sim. se atentar aos documentos básicos, né, é importante. Sim. E o que é a diferença de RH, RP, DP e RH generalista? Ah, perfeito. Então, o RH, ele tem uns bracinhos ali, né? Eu falo, né? Que é mais voltado ali para a parte de recrutamento e seleção, né? Das partes de entrevistas, da parte das ações. Mais uma parte mais humana ali. E já o DP é mais a parte burocrática, rescisão, folha de pagamento, férias. Então, tudo que é voltado mais parte burocrática é o DP. E aí hoje se tornou o profissional, né, o generalista. O que é o generalista? Acaba fazendo um pouquinho de tudo. Que também não tem muitos profissionais nessa área que conhecem. Ou a pessoa se identifica mais no DP, Sim. ou ela se identifica mais no RH, e tudo bem. Mas a pessoa que tem o conhecimento dessas duas áreas, ela sai à frente. Sim. Ela sai à frente, né? Então, assim, colegas, busquem conhecimento, busquem, né, fazer cursos, se aprimorar. Tem muitos psicólogos que me procuram, colegas, que falam, nossa, Carla, eu quero estar na clínica, quero ir para essa área de RH. Comigo começou diferente, né? Eu já estava no RH, minha primeira formação foi RH, e depois eu fui para psicologia. Então, eu sou psicóloga clínica e organizacional. E muitos não, eles já, tipo, como você falou, qual o diferencial? Eles saíram da psicologia e hoje querem navegar nessa área do RH. Precisam de curso, se aprimorar, isso aí, buscar conhecimento. E aí é uma mentoria, me procure. Isso aí, eu já ia te falar, você pode muito bem até vender isso daí, Sim, né? Já faz isso já? Já, os colegas porque aí. Porque é um diferencial, assim. São 18 anos aí, né, de experiência na área de RH, então é uma bagagem e ajuda. E foi antes de você se tornar psicóloga, foi quantos anos ali trabalhando nas empresas? Antes, tá falando de... Antes de você se formar, da formação em psicologia e trabalhar também com RH, mas já foram quantos anos ali antes? Nem fiz essa conta. Eu sei de RH, eu tenho só de RH, né? Fora da parte que era, igual você falou, já trabalhava ali na televendas, com recepcionista, balconista. Então já passei por toda essa área. Só o pessoal me chamava, Carla, eu lembro um jornal, né? Terceiro Mundo, eu vou falar, da emissora que eu trabalhava. Então eu ficava lá, atendia os telefones, o pessoal que ligava para fazer pergunta para os políticos, eu ia lá levar para o apresentador. Não ganhava nada, mas assim, financeiramente, mas eu ganhava de conhecimento, né? Eu ficava após meu horário. Cara, você pode ficar, fico. Ajudava o pessoal do marketing, amava ajudar o pessoal do marketing. Tinha ações, eu tava junto. Tinha todo lugar ali, eu tava buscando aprender. É claro que isso é também uma questão de perfil. Você era proativa, né? Muito. Você tem essa sede de, não, beleza, eu não tô ganhando nada aqui, mas isso tá me, né, dando uma experiência. Até para quem tá entrando no mercado de trabalho, quanto que é importante também ela saber isso daí, né? Que ser proativo, né? Que às vezes já trabalhei, principalmente com os mais jovens, que o pau tá torando na empresa e ele ainda tá... né? O quanto que é importante ter essa atençãozinha, assim, né? O quanto ele ganha ponto também dentro de uma empresa para ele se inserir, se ele quiser enraizar ali, sei lá, um plano de trabalho, né? Crescer dentro da empresa, né? É muito importante isso também, né? Com certeza. Eu penso assim, que você tem um planejamento, né? Você fala assim, a pessoa tá acontecendo... Tá pegando fogo e o pessoal tá ali, tranquilo ali. Vai muito do perfil também, mas a pessoa olhar para si e ver o que ela quer. Então, acho que falta muito um projeto de vida, um propósito de vida, saber o que ela quer. Eu, enquanto acompanho esses menores, né? Eu lembro que eu, com os menores, fazia até reunião com eles. Né? Chegava meu coordenador, o que você tá fazendo com esses menores, cara? Falei, tô fazendo reunião, falava, olha, o que é empatia? Né? Nossa, empatia, eu nunca tinha escutado essa palavra. Então, você trazer a responsabilidade para eles também desse olhar, né, da empresa. Ela fala a importância. Eu falei com o menor, falei, olha, a empresa está pagando o curso para você, né? Você está tendo essa oportunidade. Então,
despertar esse desenvolver, esse desejo nele, de querer aprender e querer fazer o melhor. E tem detalhes que parecem bobos, sei lá, às vezes a pessoa... Eu lembro meu pai uma vez ele fez um teste, falou assim, ok, eu vou deixar esse pano de chão jogado no meio da sala aqui. Todo mundo passava por cima do pano, ninguém tinha... A perspicaz. Ou pegar e falar assim, alguém deixou esse pano aí? Ninguém. Sabe? Meu pai falava, se eu chegar, eu já falei isso pro Vinícius. O Vinícius chegou aqui semi-adolescente trabalhar com a gente. Eu falava, Vinícius, um dia você vai chegar aqui, eu vou estar estirado no meio da sala, morto, você vai passar por cima de mim, vai sentar no computador e vai... Tá no automático, né? Muitas vezes também tá no automático também. Quanto explicar assim pro jovem que às vezes ele acha que ele tem um posto ali de trabalho e o resto da empresa ele fica totalmente alheio. Quanto que é importante ele ter uma noção situacional de mais coisas, né? Não que de cara, a gente sabe que ele tá em formação, ele ainda é muito cru às vezes, né? Mas ele tem essa consciência de que numa empresa você tem que ter uma visão mais... Sim, é porque, igual eu falei, quando chegar em relação do menor aprendiz, tem que ter um direcionamento. Não só chegou o menor, chegou o menor. Deixa ali. Não, ele vai chegar ali e vai ficar... Não sabe o que faz, como que faz. Não, tem um direcionamento, vira tem um ambiente também meio hostil, né? Sim. Porque intimida quando você é mais moleque, entra numa empresa. Já trabalhei numa empresa, com meu primeiro emprego registrado. Só no meu setor era 4 meninos, de entre 18 e 20 anos. E nos outros era só 40 mais. Então tinha uma distância, assim, sabe? Era difícil fazer amizade, assim, sabe? E às vezes você sente, se você respeita os mais velhos, né? Eu me senti às vezes intimidado, assim. Né? A gente tem que trabalhar essa questão ali de da R1, trabalhar as ações, né? Para melhorar essa cultura, ter um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais de escuta, que é importante também. Às vezes está acontecendo alguma situação e você não sabe. Então, você ter esse conhecimento... Algumas brincadeiras com os colaboradores. Estão acontecendo algumas brincadeiras. Às vezes você tá bom para você, mas pro colega não tá. Então, se você tem esse conhecimento e você limita aquilo dali, né? Chega pro RH, chega pro seu gestor e fala, olha, aconteceu tal situação, então não tô gostando, tal. Então, ali, mudar de alguma forma aquela situação. Então, isso também é importante. Então, você falou, um ambiente hostil. Então, o que tá acontecendo? Algumas brincadeiras. Quem tá se divertindo? Quem tá bom pra quem esse tipo de brincadeira? Tô falando de forma geral, que às vezes acontece, né? Então, a gente tem que se atentar pra isso. Outra coisa também, uma curiosidade que eu tenho, né? Quando passa no período de experiência, né? Eu acho que... Porque também vamos combinar que tem esperto dos dois lados, né? Então, aquele esperto que já, sei lá, já fez muito processo de seleção, porque tem uns que são malaco aí. Aí, no período de experiência, ele é maravilhoso. E a conduta dele muda após os 90, 60 dias, né? Cada empresa tem, né, o seu período ali. Geralmente é de 90 dias, né? Como proceder, assim? Passou o período, a pessoa transformou, caiu... Ou realmente mostrou que tem uma outra conduta? Geralmente a gente vai observando, né? Antes dos 45 dias já dá pra observar. Você acha que ele já entrega? Já entrega. Porque a pessoa não sustenta muito tempo, não. Já vai entregando ali. A partir daí agora vamos falar psiquiatricamente, já é um psicopata, né? Eu acho que se segurar 90 dias... Mas às vezes, você acredita que eu já encontrei... pessoas assim, falam assim, não chegou até mim, né? Passou por mim, aí chegou depois e falou assim, não, eu quero ficar aqui só esse período aqui de 90 dias, porque eu tenho uma viagem pra fazer, assim. Então a pessoa já vem... já veio... Eu falei, como assim? Eu preciso de um colaborador que fique, que aprenda, que desenvolva, né? Então ele já vem aquele ali, já pensando, não, eu vou ficar só esse período porque eu preciso disso. Então eles são muito imediatistas, né? Alguns. Então isso vai muito também dessa geração, né? Eles porque também tem uma galera que não se apega a trabalho, né? Eu já reparei. E essa geração de agora, eu estava fazendo uma pesquisa, né? Que realmente eles estão muito mais questão, assim, sabe? Do bem-estar, da qualidade de vida. E tudo bem, isso é importante, né? A gente mesclar isso. Mas não só isso, saber que o trabalho também é importante, né? Para a sua realização. Hoje, eu estava vendo uma psicóloga falando assim, que falta o desejo, né? Antes eu tinha aquele desejo, né, de me formar, de ter minha casa. Hoje não, hoje está muito tranquilo. Hoje eles estão muito confortáveis ali. Tem ali a internet, paga pelo pai, tem um quarto ali confortável. Então, para que eu vou sair? Para que eu vou trabalhar muitas vezes? Se eu já tenho tudo. Então, falta aquele desejo.
né? Eu tinha desejo de ter as minhas coisas. Aquela água na bunda, né? É. De pagar um boleto. De pagar um boleto. Eu tava brincando com a gestora. Falei assim, hoje eu vou mudar minha entrevista. Falar assim, ó, quantos boletos você tem pra pagar? Coloca aqui. Aí tá contratado. Então, ter essa necessidade também. Eu acho que depois desse papo aqui, eu vou marcar uma consulta com ela aqui. Então você, agora aproveitando, você atende também? Atendo, tenho meu consultório, atendo. A gente está caminhando para os nossos finalmente aqui, mas aproveita então e fala aí dessa questão, onde que você atende, se quiser convidar quem quiser tá precisando de um atendimento, alguma coisa aí, aonde que é a sua clínica, contato. Eu tenho nas minhas redes sociais, né, pode me procurar, né, carla.araújo, psique, então pode me procurar, e aí a gente marca, né, eu só atendo somente por agenda ali, né, então tenho outros compromissos, né. Você tá ali no organizacional. Eu tô no organizacional, também não deixei a clínica e... Quando me chamam, esse dia eu até falei pra pessoa ali, oi, Carlos, você tá aqui, eu tô fazendo avaliação aqui nessa clínica, você tá ali, daqui a pouco você tá fazendo um concurso, oi, Carlos, eu sou fiscal aqui também. Então, onde me chamam... Você não para, né? Não, eu gosto, e isso é de mim, né? Então, do meu perfil, eu gosto dessa... Mas eu tenho meu filho também, e também tem que equilibrar, né? A gente pode ter marcado depois uma temática, né? Dessa questão, de equilibrar mãe, profissional e tudo, ter um jogo de cintura aí, uma flexibilidade também. E eu sempre pergunto, psicólogo, precisa de psicólogo? Precisa. Faz análise também? Faz análise também. Algumas questões, na verdade, a gente já consegue observar, né? Eu lembro que, há algum tempo, quando você tem muitas possibilidades, também começou a me afetar. Falei, nossa, eu tenho muitas possibilidades. Eu falei assim, e agora? Você fica meio, sabe? Então, se alguma coisa que tá te afetando, procure a ajuda de um profissional. E a gente também chega a esses pontos, né? Igual tinha uma colega minha, Carla, vou sair da clínica, vou para organizacional, eu dei uma força, vamos, tamo juntos, precisar, tô aqui. Eu também, nossa, eu tenho mil possibilidades, eu tenho a clínica, eu tenho a organizacional, eu tava na escola também, fiquei 2 anos na escola, sou psicóloga escolar. Então você fica assim... Também. Também, né? E lida com uma coisa mais delicada ainda, que é crianças, né? Sim, criança, adolescente, né? Ter esse olhar... Mas, na verdade, todos nós temos nossa criança interna, né? Então, às vezes, essa criança também grita, né? E pede ajuda, que é essa criança interior. Então, a gente precisa de ajuda, sim, sempre. E o que a gente é hoje, né? Muita coisa foi forjada ali, né? Muita coisa. Né? Igual eu falei pra ti, né? Essa busca minha, né? De entender, né? Algumas situações estavam acontecendo ali na minha vivência, por quê, né? De ter esse olhar. Talvez também tenho esse perfil, mas aconteceu muitas coisas que me forjaram, né? Falar, não, quero entender... E depois que você se torna um profissional, você precisa de ajuda, você faz terapia, psicólogo precisa fazer terapia para entender como que eu vou ajudar, como que eu vou lidar com essas questões da ferida do outro, né, se eu tenho as minhas e não trabalhei. Então é importante, sim, com certeza, senão você não consegue atender. Sim. E uma coisa que também, com a mudança de gerações, né, as pessoas estão ficando mais conscientes, né, e procurando mais ajuda, né. Mas quando eu converso com um psicólogo, hoje em dia é impressionante, né? Eu falo com todos os meus amigos, toda a galera que você vai conversando 30 a mais, todo mundo já é meio lesado já, né? Todo mundo, de repente, tem um momento que a galera começa a falar, eu tomo tal coisa, tô tomando tal coisa, alguma coisa assim, porque todo mundo vai revelando, né? Mas a minha geração foi a geração que... Mas a gente olhando para as gerações anteriores, não, o pessoal guardava muita coisa, né? As gerações, sei lá, nossos pais, essas coisas. E às vezes eu lembrava de umas pessoas o senhor, que era vizinho, o jeito que eles viviam, o jeito que eles lidavam. Aquilo ali era alguma coisa mal resolvida, né? Muito do jeito daquela pessoa ser. Sei lá, tinha um pai de um amigo que todo dia ele estava no bar. Sim. Aquilo ali... E aquela coisa, né, que se falava muito, né? Tá com depressão, vai carpir um lote, vai trabalhar. E eles ouviram isso a vida inteira e foram trabalhar. Reproduzindo, né? Foram reproduzindo, né? Então, quantas essas pessoas guardaram, né, isso? E até hoje ainda tem problemas, né? Eu lembro de várias pessoas, porque eu vivia num condomínio, vivi mais de 30 anos num condomínio, que era aqueles condomínios que tem vários blocos, né? É quase uma mini cidadezinha, né? Então, depois que eu desenvolvi minha personalidade e entendi, eu começava a perceber perfis, né, daquele vizinho, aquele meu colega, assim, acessado. Fui ficando mais, observando mais e como que era a vida, né?
Um exemplo, tinha um amigo que o pai dele, os pais muito velhos. Tipo assim, os pais tiveram ele com quase assim, mais de 40 anos. Então, quando ele ficou adulto, era uma distância assim. Muito. Ele falava dos pais assim, sabe? Ele tinha todos os brinquedos, mas não tinha a presença dos pais, entendeu? Então, fundamental. A gente criança invejava ele por ter os melhores brinquedos. Mas ele não tinha o pai que eu tive. Eu não tinha os brinquedos, mas a minha família, meus pais eram... Entendeu? Isso é extremamente importante, né? Você tocando nessa parte aí, que muitas vezes eu já cheguei de atender e atendo pessoas, falo, olha, meu filho tá assim e tal, e às vezes o filho só quer atenção, quer um olhar, quer um abraço, e os pais, não, vou comprar uma mochila da hora, um tênis da hora, e o celular da hora, e esquece de olhar, mas eu não tenho tempo, Carla. Esses meus amigos de infância, esse que eu citei, não vou citar nome, né, por ética e tal, ele é super enrijecido hoje em dia, assim, um cara... Porque faltou essa coisa, assim, que meu pai fez muito. Meu pai ia jogar bola comigo, de criança. Meu pai, ele virou uma referência para todos os meus colegas, porque ele era o único pai que estava no meio da criançada. Então, todos viam meu pai, o Sérgio, meu pai ia lá, ele virou uma liderança, assim, que a criançada toda adorava ele. Adorava, né? Então ele virou... Teve presença, né? Teve presença, que é o fundamental. A presença do meu pai foi além dos filhos dele, foi pros ele demais, é referência de pai para um monte de colega meu. Às vezes eu encontro uns amigos meus, eles perguntam mais do meu pai do que de mim. Os amigos meus da minha infância, bacana, né? Então, nesse sentido, fui muito privilegiado, né? Que bom. Mas quando a gente tem a consciência, e eu sou uma pessoa que gosta de entender um pouquinho certas coisas, eu percebo muito nos meus amigos, assim, o estilo de vida, como que foi na infância deles, e o que eles se tornaram, né? Eu falo, né? Eu tenho uma fala assim, né? Explica, como fala? Explica, mas não justifica. Então, muitas vezes, a minha mãe teve que trabalhar, né? Pra sustentar a gente, os meus pais tiveram que trabalhar. Então, eu trabalho também, mas eu busco esse tempo, essa qualidade, né? Com meu filho, né? Com meu filho Gael. Então, eu quero estar junto com ele, levo ele pra passear, levo ele nos eventos. Gael já foi pra show, tá? Show de influência que ele gosta. Vou lá, levo ele, acompanho, estou com ele, estou presente. Meu esposo, Gael, 4 anos, foi no cinema. Então, assim, muito cedo, ele gosta de tal desenho e tal. Então, eu acho importante estar junto. Não é só o brinquedo, mas a presença, né? Tem muito evento ali no shopping. Eu sou apaixonada por shopping. Então, tem evento lá pra criança, brincadeira, participar. Levo ele, estou junto, estou presente. Que é mais importante do que você dar um presente. E também falar não pra criança também é importante. Às vezes, eu quero tal isso. Não, Gael, nesse momento não. E ele aprendeu, não, mãe, nesse momento não. Agora estou deixando pro aniversário, pra dar só, agora não. Muito cedo, saber negociar, que certas coisas ele tem que conquistar também, né? Sim, porque você imediato acaba, não tem aquele despertar, aquele desejo. Já. Você até tem tudo, né? Já tem tudo, né? Exatamente. Então, a bicicleta dele mesmo demorei. Todos os coleguinhas dele tinham bicicleta. Ele não vai ter bicicleta. Ele ficava sentadinho olhando. Aí eu falava pro meu esposo, seu filho lá, tô olhando os coleguinhas, não tem bicicleta. Eu ficava cutucando ele. Eu não vou comprar, não. Aí demorou, agora tem bicicleta. Nossa, a bicicleta pra ele é tudo. Ele pega e anda, nossa, parece que é uma moto. E valoriza, né? Valoriza. Eu reforço isso, né? Que eu sou comportamental, então eu reforço. Cuida pra você ter. Senão, se você não cuidar, você não tem. É verdade. E pra gente encerrar, você gostaria de dar alguma mensagem, deixar alguma coisa aí para colaboradores, empresários, ou pessoas que só precisam de uma análise, precisam de uma ajuda, de uma assistência? Se quiser falar com essa câmera aqui pra gente encerrar, fica à vontade. Eu quero dizer que não se compare com o outro, né? Cada pessoa tem uma forma, tem uma vivência, a sua história de vida diz muito sobre você. E acredite em você, né? Às vezes a gente deixa de fazer algo porque com medo da comparação, com medo do que vão falar. Sempre vão falar. Sim. Então faça, acredite. Se você quer montar uma empresa, se você quer montar uma loja, se você quer falar, o que você queira desenvolver, acredite em você e faça, né? Se qualifique, busque se qualificar, aprender, aperfeiçoar sempre, mas acredite em você. É isso aí. Então, com essa mensagem, eu não vou falar mais nada. É só bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!